Foi aqui no Coliseu, há mais de 2000 anos, que tivemos o que talvez tenha sido uma das primeiras manifestações das pesquisas de opinião, nas sangrentas lutas de gladiadores da Roma Antiga. Embora o imperador fosse soberano para decidir o destino do infeliz que perdia a luta, o veredito muitas vezes era decidido com base na opinião da multidão, que decidia sobre a vida ou sobre a morte por meio de gestos feitos com as mãos. Um pouco longe daqui, em Atenas, no século V a.C., tivemos os primeiros experimentos democráticos com as assembleias atenienses, onde eles decidiam quase toda sorte de evento público, de decisão pública, da realização de festas à condenação de criminosos. Aliás, o filósofo Sócrates foi um dos mais ilustres condenados nesses julgamentos públicos e se matou tomando cicuta. Apesar desses experimentos pioneiros democráticos, o que se seguiu foram quase 2 milênios de formas variadas de totalitarismo ou monarquia. E no mundo em que as pessoas não tinham direito à opinião, não era possível ainda falar em pesquisas de opinião pública. Mas se o mundo viveu quase 2 milênios imerso nas garras do totalitarismo, na superstição da igreja e na dominação de governos despóticos, surge aqui na Europa um movimento que pretendia jogar luz nessas trevas, o Iluminismo, que pregava o uso da razão para combater tudo isso. Revistas, jornais, impressos, livros se popularizam e as ideias passam a circular com uma rapidez nunca antes vista. Curiosamente, os cafés aqui da França e também da Inglaterra exercem um papel muito grande como difusores da opinião pública. Nesses locais, a sociedade, as pessoas se reuniam e passavam a discutir política, fazer fofocas sobre governantes, fazendo surgir, inclusive, os primeiros escândalos envolvendo autoridades. Era um novo mundo que nascia, onde as pessoas, onde o público, finalmente passava a ter direito à voz e à opinião. Mas o surgimento das pesquisas tem tudo a ver com o nascimento das grandes metrópoles. Após a Revolução Industrial, o mundo, que era eminentemente rural, passa a se urbanizar com uma velocidade muito grande, fazendo surgir as grandes cidades. A cidade de Nova York, por exemplo, que tinha apenas 60 mil habitantes em 1800, já contava com 3,5 milhões em 1900. E essas novas cidades, esses novos aglomerados populacionais, traziam novos problemas sociais e novos desafios para os governos, que precisavam entender esses problemas. Surgem também os jornais impressos, que queriam entender o comportamento dos leitores. Começa a surgir um mercado de bens de consumo de massa, que precisavam ser interpretados pelas empresas, e começam a nascer as empresas de publicidade, que precisavam de informação para o planejamento das campanhas. É ao longo do século XX que todos esses eixos, mídia, sociedade, governo, fundações, instituições, universidades, começam a convergir para a criação de demanda para a indústria de pesquisas, tanto pesquisas que fossem interpretar o consumidor quanto o cidadão. E é nos Estados Unidos que tudo isso acontece primeiro. As primeiras pesquisas eram muito rudimentares, sem muita fundamentação metodológica, e por isso elas tinham o apelido de straw polls, ou pesquisas de palha, em tradução livre, numa alusão aos hábitos da população rural americana de jogar um pouco de palha para o alto para descobrir para onde que o vento estava soprando. As mais famosas e pioneiras pesquisas foram realizadas pela pesquisa The Literary Digest nos Estados Unidos, que acertou o resultado das eleições presidenciais até 1932. Só que em 1936 eles cometem um dos maiores fiascos da história das pesquisas e fecham as portas pouco tempo depois. É no mesmo ano de 1936 que surge a figura do psicólogo americano George Gallup, que acertou o resultado daquela eleição e fez fama a partir daquela data. Até hoje, esse é um dos institutos mais respeitados do mundo. O Brasil, curiosamente, tem uma história de pioneirismo na área das pesquisas e graças a um fato inusitado. O dono de uma pequena emissora de rádio aqui de São Paulo, a Rádio Cosmos, no início dos anos 40, não sabia como medir pesquisa de audiência, foi para os Estados Unidos para aprender técnicas de pesquisa de audiência e quando chega ao Brasil, descobre horrorizado que sua rádio era um fracasso de público. Ele fecha a Rádio Cosmos e funda o Ibope em 1942, hoje um dos maiores institutos da América Latina. Bom, esse foi um pequeno resumo do capítulo sobre história das pesquisas, mas no livro tem muito mais.